Está entrando no ar o programa do Cavalo de Sela Brasileiro. Programa Manga Larga. Com vocês, Marcelo Pardini. Olá, bem-vindo ao programa do Cavalo de Sela Brasileiro. É a raça Manga Larga invadindo a sua tela. E hoje veremos a final da Copa de Andamento, saberemos sobre alimentação balanceada e muito mais. Veja os destaques. Confira como foi a etapa final da Copa de Andamento Manga Larga 2014. No quadro Palavra do Criador, quem fala é Dirk Kalitzky. O veterinário Gerson Franceschini aborda sobre nutrição para os garanhões. Saiba como começou a paixão de Marisa Iório pelo cavalo Manga Larga. E conheça o Aras Gadu, o idílio rural da família Saad. E a gente começa o programa falando sobre a final da Copa de Andamento, realizada em São Paulo. Confira! A Copa de Andamento Manga Larga 2014 teve início no mês de março e contou com 6 etapas abertas no estado de São Paulo, além de 2 regionais nas cidades baianas Vitória da Conquista e Jequié. A abertura da Copa foi em Jundiaí e, na sequência, as cidades de Campos do Jordão, São Sebastião da Grama, Orlândia, Amparo e Mococa receberam o evento, que teve sua final em São Paulo. E nós falamos aqui diretamente do Parque da Água Branca, São Paulo, capital, onde acontece a etapa final da Copa de Andamento Manga Larga 2014. E ainda hoje você já confere os resultados das categorias éguas. E por enquanto tem animal na pista. No primeiro dia foram avaliadas as fêmeas, em 5 categorias geral: égua jovem, égua sênior e égua master. E ainda o julgamento da pelagem. A final da Copa de Andamento trouxe 70 animais e o perfeito andamento deles em pista foi reconhecido pelos jurados. O nível, realmente nós temos categorias, algumas não tão cheias, mas com nível, sempre quem traz aqui são os animais que tiveram bons resultados durante o ano e que têm a chance da premiação. Então nós tivemos grandes disputas com grandes animais. Todos os animais aqui apresentados com muita qualidade. Devido às etapas serem classificatórias, todos os animais que estão aqui presentes passaram por alguma avaliação, uma pré-avaliação em outras etapas. Então aqui o que a gente notou foi um páreo muito apertado em todos os páreos, na verdade, um nível muito bom dos animais. Foram 2 dias de muita competição e amizade. Os criadores aproveitam eventos como esse para colocar o papo em dia e apreciar a beleza da raça Manga Larga. E sempre primamos por aquilo que eu acho que tem que ser o padrão racial nosso. O cavalo bom de sela, que serve para cavalgada, com temperamento dócil e que onde pode andar o peão e o patrão. Em síntese, o cavalo Manga Larga, na verdade, é o cavalo de sela brasileiro, indiscutivelmente. Em todas as etapas foi possível ver um notável público, um excelente número de inscritos, além, é claro, da qualidade apresentada pelos animais. Um verdadeiro show. Para a raça Manga Larga, o andamento é o nosso principal objetivo, a principal característica do nosso animal é o seu andamento, a sua comodidade, a sua tranquilidade, a sua disposição em andar em vários tipos de locais, seja para passeio, seja para trabalho, seja para o esporte. Falando em andamento, aproveitamos essa Copa para conversar com os criadores sobre essa comodidade do cavalo de sela brasileiro. Além de criar o Manga Larga, eles, antes de tudo, adoram andar a cavalo. Eu talvez seja dos criadores um dos que mais anda a cavalo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 90 dias eu fiz 6 dias no Rio Grande do Sul, 6 dias para Aparecida do Norte, 5 dias de Campos Jordão a Paraty e vou agora fazer em novembro mais 3 dias, fora todo final de semana andando lá no meu rancho. Eu, como usuário, a gente usa na fazenda para lida com gado e passeio.
e tomei gosto por fazer copas de andamento. E também já fiz algumas exposições, mas minha preferência é copa de andamento e eu mesmo equitando os meus animais. E agora vamos conferir quais foram as campeãs de andamento na final da Copa Manga Larga 2014. Égua Jovem, Fantasia da Bica, expositor João Pacheco Galvão de França. Égua Madonna do Vassoural, expositor Beatriz Biagi Becker. Égua Sênior, Faceira NLB, expositor Cassiano Terra Simão. Égua Master, Pilar do Otinácer, expositor Luiz Augusto de Camargo Opes. E na pelagem, Zagaia da Bica do expositor Eduardo Figueiredo Augusto se destacou levando o título de campeã. A final da Copa de Andamento significa o fechamento das disputas do ano. É hora de avaliar os resultados obtidos. Sempre a final da Copa de Andamento é um fechamento do ano, né? É um campeonato extremamente difícil, porque aqui está vindo a nata de andamento da raça. A gente traz animais, vem para cá, sofre bastante, o coração fica pequenininho, mas faz parte. E essa foi a primeira parte da etapa final da Copa de Andamento, mas semana que vem a gente vai mostrar muito mais, ok? Então, até lá! Essa foi só a primeira parte da final da Copa de Andamento. Semana que vem tem muito mais. O médico Dirk Kalitsky escolheu Manga Larga devido à mansidão e à comodidade. Do lazer das cavalgadas à criação especializada. Veja como tudo começou. A minha criação começou, eu fui o primeiro usuário. Eu comecei a andar a cavalo, sempre tive cavalo na fazenda dos meus pais, minha esposa também tinha cavalo, e aí a gente queria um hobby comum. E a gente falou, vamos andar a cavalo, vamos ter uns cavalos para cavalgada. Aí nós conhecemos várias raças, olhamos várias raças e definimos pelo Manga Larga que achamos que é o cavalo ideal, como o cavalo de sela do Brasil, né? Cavalo de sela brasileiro. E com isso a gente foi cada vez melhorando a nossa tropa, quer dizer, você vai, não, vou melhorar um cavalo ou outro, começamos a participar em exposições, participando nos raids da Manga Larga também, e as minhas filhas participam também, então é um programa bem familiar, meu pai também, que já participou nas cavalgadas, então você consegue juntar 3 gerações sem dificuldade, os 3 fazendo o mesmo programa, cada um no seu ritmo, mas curtindo junto, né? Isso é um bom programa familiar. E com isso, lentamente, a gente foi vindo para a exposição também, porque você cada vez quer ter um cavalo melhor. E é isso, mais cômodo, melhor de andar. E isso, hoje em dia, eu moro no Aras, minhas filhas adoram andar a cavalo, a gente curte o cavalo o tempo mais possível. Tem que trabalhar um pouco também, mas nas horas que dá, a gente curte o cavalo. Muito bacana! O Dirk sempre está presente com toda a família nos eventos da raça. E agora, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já! Conheça a filosofia de vida da Fazenda Vassoural. Por aqui, o cavalo é o principal aliado. Animais selecionados para copas de andamento, ecoterapia e cavalgada. Fazenda Vassoural. Entre em contato. beabisa.com.br. E os apaixonados por cavalgadas devem participar do Raid das Flores, do dia 20 ao dia 22 de novembro, de Olambra a Amparo. Informações, entre em contato pelos telefones ou mande e-mail para pcar2002@terra.com.br. Aras Piratininga. Venha conhecer a casa do grande campeão nacional Luxo da Piratininga. Andamento e morfologia que encantou na Nacional 2014. Acesse araspiratininga.com.br.
Aras Braido, o sonho da família realizado no verdadeiro cavalo de sela. Destaque para regalo da Braido, andamento excepcional e comodidade. Venha conhecer nosso plantel, acesse o nosso site e curta o Aras Braido nas redes sociais. Aras Braido, a essência do manga larga. Estamos de volta e hoje o consultor Gerson Franceschini fala sobre nutrição para os garanhões. Veja! Oi, amigos do Manga Larga. Hoje nós vamos trazer aqui no nosso bloco sobre nutrição equina um tema e uma categoria que nós achamos muito oportuno falar com os amigos que criam cavalo. A nossa ideia hoje é estar falando sobre os nossos garanhões, sobre a nutrição dos nossos garanhões. Essa categoria tão importante que nós temos nas propriedades, que normalmente acabam sendo fonte de receita importante também para dentro das propriedades, e aonde aquele conceito que nós comentamos com os amigos de sempre ter a dificuldade de entender que nem sempre o mais é melhor, eu acho que dentro da categoria dos garanhões é onde nós temos o melhor exemplo de como isso acontece na prática. Então, os excessos normalmente são cometidos de forma bem intensificada nessa categoria animal. E isso é um risco muito grande para esses animais. Esses excessos acabam trazendo para os nossos garanhões problemas das mais variadas formas possíveis e que se traduzem na prática, na hora que a gente observa no dia a dia desses animais, na parte de falta de libido, problema de libido desses animais, problemas ligados à qualidade de sêmen, problemas de emagrecimento progressivo com o passar do tempo, problemas de pele nesses animais, problemas metabólicos que podem chegar até laminite no futuro, se a gente continuar insistindo nesses desvios sempre para cima dos nutrientes fornecidos para esses animais. Enfim, a ideia é estar trabalhando com vocês alguns conceitos para que a gente possa ajudar os nossos garanhões e prevenir esse tipo de problema. Muito bem, quando a gente fala, lembrando daquela nossa primeira conversa em relação ao equilíbrio nutricional, o garanhão é uma categoria que, dependendo da fase na qual ele se encontra, se ele está em repouso, se ele está em início de estação de monta, ou se ele está em plena estação de monta ou sendo coletado de uma forma muito intensa, o pratinho da balança do requerimento vai variar de acordo com essas fases. Então, se nós determinarmos que esse garanhão está na fase X, Y ou Z, nós temos que equilibrar os pratos com as nossas fontes de alimento. A base sendo volumoso e a ração, o concentrado, como complemento alimentar. Bom, amigos, para traduzir um pouco em números, é importante a gente lembrar o seguinte: quando o garanhão, por exemplo, um animal de 500 quilos, está em repouso, o requerimento nutricional desse animal em proteína, energia, nós poderíamos justificar e exemplificar como 10 partes necessárias no pratinho da balança em termos de requerimento. Quando nós temos esse animal em início de estação de monta, nós sairíamos desse 10 e iríamos para 12. Quando nós estamos num momento muito intenso, nós sairíamos do 12 e iríamos para 15, por exemplo. Eu não estou me atendo muito a números para não ficar muito cansativo para vocês. E quando nós pegamos esse exemplo e vemos na prática o que acontece com os garanhões, o pessoal normalmente confunde e acaba tratando o garanhão como se ele fosse um animal de esporte. E o nosso animal de esporte de 500 quilos, ao invés do 10, 12, 15 partes de nutrientes necessárias, ele precisa de 20, 22 partes. Vamos trabalhar de forma equacionada com os nossos garanhões, fornecendo um volumoso sempre de boa qualidade, mas que não necessariamente tenha muita proteína, e também um concentrado equilibrado para atender a exigência do garanhão nessa fase. Perfeito, pessoal? Espero que tenha ficado a dica para vocês e até uma próxima. Realmente, os reprodutores necessitam de uma alimentação balanceada. E a selecionadora Marisa Iorio está no Espaço Mulher. Ela conta do seu profundo envolvimento com o manga larga. Minha relação com o cavalo começou com o meu pensamento. Eu recortava fotos de cavalos antes de ter contato diretamente com eles. Era um amor incondicional, sem conhecê-los, mas era uma vontade enorme de tê-los.
Então, a partir disso, eu recortava foto de cavalos e falava para o meu pai que eu queria ter um aras, uma criação de cavalos. E com isso, sempre ele me levava no Parque da Água Branca, sempre quando tinha exposições lá, ele sempre me levava. E isso foi aflorando cada vez mais as ideias de querer ter os cavalos próximos de mim. E, uma determinada época, eu começava a pedir para o meu pai, vamos comprar uma fazenda. Eu queria ter fazenda, queria viver esse universo de ter contato com os cavalos, mas não sabia muito ao certo o que seria. Mas eu tinha ideia que teria que ser a raça manga larga. Desde sempre, eu não pensei nunca em outra raça sem ser a manga larga. Isso era algo que já veio comigo, criar cavalo e raça manga larga. O Pampa veio a partir do momento que eu comecei a criar e vi que por que banir uma genética, uma pelagem que muitas pessoas gostam e por que banir todo esse universo? Então eu resolvi, já que eu sempre ia na contramão de tudo, por que não também não lutar pela pelagem e abrir todo esse universo, resgatar toda essa linhagem e buscar colocar mais esse universo dentro da manga larga. E estou aí há 15 anos nessa luta da pelagem. O manga larga, para mim, é um cavalo que tem todas as qualidades de um cavalo de sela. É o único cavalo que possui uma marcha em todo o resto do mundo e tem orgulho de amar o manga larga, de ser uma criadora do cavalo manga larga e de brigar por ele e ter a raça manga larga no meu coração. E veja o que os nossos anunciantes prepararam para você. Eu volto daqui a pouco. É numa toada só. Aras Lagoinha, a melhor genética do cavalo manga larga de pelagem Pampa. Animais que possuem os principais títulos da raça. Venha conhecer nossos campeões e suas progênies. Acesse araslagoinha.com.br. Fazenda Espinhaço, paixão pelo manga larga. Um plantel premiado que tem muito critério na sua seleção. Godiva do Espinhaço, Roma do Espinhaço e a mais nova campeã nacional potranca, Chiabata do Espinhaço. Acesse espinhaçoagropecuaria.com.br. CAS Manga Larga. Criação que reúne profissionalismo, genética e comprometimento com a raça. CAS Manga Larga. Raça com andamento. Acesse casmangalarga.com.br. Conheça agora o Aras Gadu, cujos investimentos em mão de obra, estrutura, seleção genética animal o tornaram uma potência. Confira! Olá! Seja bem-vindo ao Espaço Aras. E nossa equipe continua pelo estado de São Paulo. Hoje estamos em Itapetininga. Por aqui, o cavalo já é presença antes mesmo da emancipação municipal. Vamos conhecer hoje o Aras Gadu. Antes de começarmos o nosso passeio aqui pelo Aras Gadu, nós vamos falar um pouco com Guilherme Saad para contar como tudo aconteceu. Guilherme, então você tinha 6 anos, conta pra gente a sua história com o cavalo.
Nossa história com o cavalo já vem até de gerações aí. Meu avô tinha fazenda, a gente sempre gostou e tudo. E quando eu tinha 6 anos, meu pai me deu o primeiro cavalo. Foi um cavalo pampa até. Foi muito gostoso, eu cresci aí andando cavalo. E depois, quando meu filho agora mais velho, o Gabriel, fez 6 anos, 4 anos atrás, a gente veio essa vontade de querer ter cavalo de novo, andar, cavalgada, e escolhemos o cavalo manga larga. Você está com o nome aqui, Gadu, também tem um significado muito grande. Muito legal. O Gadu significa Gabriel e Duda. Foi quando a gente fez esse nome há 4 anos atrás, quando eu comecei. Daí há 3 anos, quase 3 anos atrás, veio a Isabelzinha, a Maria Isabel. A gente colocou um pinguinho aqui no I, aqui no meio do logo, que ficou Gabriel, Duda e Isabel. O pessoal ali de casa pode ver aqui que nós estamos em meio às suas doadoras, que mostra a docilidade do manga larga. Exatamente. Aqui nós brincamos, né? Aqui os cavalos quase nem relincham direito, porque aqui é uma paz, uma tranquilidade. Quando a gente vem para cá é para carregar as baterias mesmo. Os cavalos, a raça manga larga nos proporciona isso, né? São cavalos dóceis, são cavalos amigos, as crianças, tudo fica no meio deles, os potrinhos, dos cavalos, tudo. Então, cavalos excepcionais ainda. E qual que é a sua visão do futuro? É que seus filhos continuem com a criação? Esse é um sonho, né? Todo pai acho que sonha que os filhos ou continuem com a criação ou pelo menos gostem, né, de aproveitar. Na sua estrutura aqui, o seu plantel é bem amplo, mas tem aqueles xodós, né? Tem algum... Sempre tem os xodós, mas a gente brinca, né? Os xodós aqui são mais ou menos uns 100 animais. A gente gosta de tudo, né? É impressionante, é difícil de separar. Claro, a Amazonas, por exemplo, foi a minha primeira ponta que criou, a gente tem um carinho especial. Olha isso aqui, ó. Isso é uma delícia. Isso aí não tem preço. Isso não tem preço. Hoje a tropa tá bem homogênea, bem gostosa. Principalmente a potrada que está vindo, né? Já nos trouxe alegria. Se tivesse uma fase, assim, um nome que definiria a fase que você acha que você está na criação, qual estágio que você definiria? Difícil falar, né? Acho que a criação, principalmente seleção genética, a gente sempre quer aprimorar ao máximo, né? Mas eu acho que agora nós estamos numa fase gostosa da criação, a gente sabe, estamos bem definidos o que nós queremos, principalmente a ideia nossa da criação, acho que está bem mais formada. E um pouquinho de tudo isso que o Guilherme falou, a gente vai mostrar a partir de agora. Vamos então mostrar o Aras Gadu? Vamos lá. Então essa é uma safra de potros que nós acreditamos muito. Potras são todas filhas do estádio, nosso grande garanhão aí que faleceu recentemente, que nos trouxe muita alegria. Todos os acasalamentos que nós fizemos focando num cavalo que a gente busca, e está aí um resultado de uma seleção que eu acho que vai nos trazer grandes alegrias. Agora que nós estamos no nosso centro de manejo do Aras, né? Nós fizemos todo setorizado aqui no Aras, todos os piquetes, tem 42 piquetes no nosso Aras, e todos os animais vêm comer aqui 2 até 3 vezes por dia. Aqui também nós temos o nosso laboratório, que a gente faz toda a estação de monta também separado, né, com os profissionais, todo setorizado. Aqui no Aras Gadu, o trabalho com o cavalo também vai para a próxima geração. E a Duda já tem a preferida dela, está na ponta da língua. Qual que você mais gosta de andar, Duda? Na Bambi. Desde pequena, ela já é incentivada para andar a cavalo? Sim, elas adoram. Desde pequena elas vêm aqui, elas já pedem e ficam pedindo para fazer as trancinhas e chegam logo já querem montar. O cavalo é muito importante, né, para o desenvolvimento das crianças, assim. Acho que desde pequenininha. Gabriel, conta pra gente, já montou muito a cavalo? Muitas vezes, eu adoro andar a cavalo. Eu ando toda vez que eu venho aqui no Aras.
Tem expectativa de continuar o trabalho do seu pai, continuar com manga larga? Tem, eu adoro manga larga, é a raça preferida. Nunca quero mudar de raça, nunca quero parar de trabalhar com cavalo, nunca quero parar de criar cavalo. É muito legal essa raça manga larga. Olha, eu vejo o pai aqui, o pai ouvindo isso, é muito gratificante. Já posso aposentar e só ficar curtindo. Agora ele se vira aí com aras, já estou passando para ele, que delícia. E aqui está o orgulho, as estrelas, os grandes prêmios do Aras Gadu. Vamos começar aqui, mostrar da Badalada, que foi grande campeã nacional 2012, né, que está aqui com a gente. Grande campeã nacional de andamento. Também temos o do estádio, que foi o nosso grande campeão de andamento também em 2013. Também foi esse troféu também é o grande campeão da Copa de Andamento, também ele foi no mesmo ano, 2013. Esse também de Jundiaí, que ele ganhou o carro, nós ganhamos o carro, grande campeão da Copa de Jundiaí. Daí também nós fomos grande campeão de Jundiaí com Protegido esse ano, que também fomos grande campeão de andamento com ele esse ano, graças a Deus. Aqui está o grande campeão Potro, nosso Tangará. Reservado grande campeão de andamento Égua, Pampa, com a Babel. Aqui é a Babel. Nós estamos aqui com a Bárbara, que foi campeã Potra Menor Pampa. A Bárbara do Gadu já é criação nossa, que nos dá muito orgulho. Bronzeada também, reservada campeã Potra da Nacional, que também nos dá muito orgulho, que já está mostrando nossa criação já de 4 anos para cá, que já está conquistando os títulos na pista. Essa é a nossa equipe aqui do Aras Gadu, que nos ajuda muito no dia a dia aí. Eu parti com ele a conquista desses nossos prêmios, que foram eles que nos ajudaram. E convido a todos os nossos amigos mangalarguistas, nossos amigos que estão iniciando e que têm interesse pelo cavalo manga larga, e fazer uma visita aqui para o Aras Gadu, que estamos sempre de portas abertas para poder atendê-los. Valeu! Aê! Infelizmente, nosso tempo chegou ao final, mas você acesse arasgadu.com.br. Eu fico aqui com a Bambina e você com Marcelo Pardini. Até o próximo final de semana. Valeu, Gui! É nítida a união e a felicidade da família do Aras Gadu, sempre torcendo e comemorando juntos. E nós vamos ficando por aqui. Mas antes, eu vou lhe adiantar 2 assuntos do próximo programa. A segunda parte da matéria sobre a final da Copa de Andamento e o tradicional Arazotinasser de Toninho Caetano. Então, até lá! Um forte abraço! Dali manga larga! Tchau, tchau!